Pais Admiráveis Educam pelo Exemplo, um livro de Chris Poli, capítulo 2, Filhos Alegres. Parte A. Nos dias de hoje, existem muitas definições para alegria e incontáveis ideias diferentes sobre o que significa ser alegre. Para uns, alegria é a euforia que se sente em uma festa na boate da moda. Para outros, é a descarga de adrenalina que pular de um bungee jump proporciona. Há ainda os que entendem por alegria a sensação artificial proporcionada pelo consumo de álcool ou drogas. No caso de crianças, quando pensamos em alegria, imaginamos logo a animação proporcionada porque ganharam um brinquedo, comeram uma guloseima do que gostam ou as levamos para um parquinho preferido. A palavra grega que o apóstolo Paulo usa para se referir à alegria ao mencionar o fruto do Espírito é chara. Essa expressão significa um calmo deleite, satisfação. Não é euforia, mas um estado de espírito de grato contentamento. Essa é uma palavra-chave, pois nos remete ao que o apóstolo diz em outra passagem da Bíblia. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. 1 Timóteo 6, de 6 a 8. Esse texto mostra que contentamento e alegria não estão ligados necessariamente à posse de bens materiais, como a sociedade de consumo tanto nos tenta fazer acreditar. É só prestar atenção nas propagandas da televisão, entre um bloco e outro dos programas infantis, que buscam convencer nossas crianças de que só serão alegres e felizes se tiverem a boneca tal ou o brinquedo da moda. Paulo vai além e apresenta mais informações sobre os traços de caráter que podem tornar a nossa vida mais alegre, independentemente de termos ou não riquezas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. 1 Timóteo 6, 10 e 11. O sábio apóstolo deixa claro que a alegria não depende do que se tem, mas do que se é, por meio de traços de caráter como justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Ou seja, a sabedoria bíblica aponta o caminho da felicidade. Um sentimento de gratidão e contentamento, de olhar para as circunstâncias da vida e ser agradecido. O conceito que se formará na mente dos filhos acerca do que significa a alegria é, sem dúvida nenhuma, fruto da ação dos pais. Se a criança vê o pai ser grato pelo que tem e faz o mesmo. Ao contemplar o suave contentamento do pai e da mãe, é que o filho constrói a definição do que o fará alegre pelo resto da vida. Mesmo que não tenha fortuna, um cargo de destaque, fama e muitos outros valores promovidos pela sociedade de consumo em que vivemos. Ensino pela oração. Um ótimo momento para se ensinar contentamento é a hora da refeição. É uma ocasião em que a família deve sempre procurar se reunir e que deve ser regada de agradecimentos por aquilo que realmente importa. Em termos materiais, o essencial. Mas, acima de tudo, por aquilo que é imaterial, a união, o amor e os valores realmente importantes. Gosto muito de orar com minha família antes das refeições, pois é uma excelente oportunidade de se verbalizar o que de fato tem valor. Se os pais só agradecem por aquilo que têm, emprego, carro, roupa, televisão e outros aspectos materiais, é isso que a criança crescerá aprendendo a valorizar. Mas se a gratidão expressa pelo pai e pela mãe é pelo amor que une a todos, a justiça manifestada no seio familiar, a paz presente entre todos os outros aspectos da piedade, os filhos vão entender que nisso é que reside a alegria, que esses elementos é que são fonte de grande lucro. Em uma das escolas que trabalhei, as crianças agradeciam pelo sol, pelo lanchinho que iam comer, por coisas simples.
E essa disciplina também parte dos pais, que devem criar o hábito de mostrar ao filho que o mais importante é estarem juntos, terem papai, mamãe, desfrutarem de comida, casa, roupas, serem cuidados e amados. Lembro-me de uma ocasião em que estava lendo um livro com minha neta. A historinha falava algo sobre avós, com foco no fato de que os avós são especiais. Então eu perguntei: quantos avós você tem, Rafa? Ela respondeu: 2 avós e 2 avós. Então a incentivei a agradecer por isso em oração, pois o fato de ter pessoas queridas que estarão ao seu lado e cuidarão de você em toda e qualquer ocasião é motivo de gratidão e alegria. Repare que a criança não nasce sabendo o que é mais importante em sua vida. Cabe ao adulto estimular isso nela e ensinar o que tem valor de fato. A alegria diante da imperfeição. Um dos primeiros aconselhamentos que eu e meu marido tivemos na igreja em que frequentamos foi que nossa alegria está ligada ao fato de termos as pessoas que amamos ao nosso lado. É muito frequente tanto o marido quanto a esposa reclamarem com queixas do tipo: porque meu esposo é isso, porque a minha mulher é aquilo. Parece que entre a maioria dos casais, o lado negativo e os defeitos são sempre mais visíveis do que as qualidades e o lado positivo. Para combater essa realidade, eu e meu marido passamos a exercer uma disciplina em nossa vida conjugal. Todos os dias um agradece pelo outro, pelas características boas do companheiro, pela bênção que é ter o cônjuge ao seu lado. Em suma, mostramos gratidão e contentamento por ter uma pessoa imperfeita, mas especial, compartilhando a nossa vida. Seria ideal que todos os casais se dedicassem a essa disciplina, porque se cada um vir somente o lado negativo da pessoa que escolheu para conviver diariamente pelo resto da vida, que dirá os filhos que são o fruto dessa relação? A gratidão e o contentamento fazem bem a todo mundo, fazem famílias inteiras serem felizes e alegres. Essa disciplina pode gerar resultados extremamente positivos se também a aplicarmos aos nossos filhos. Algo que compartilho com os pais nas palestras que ministro é uma constatação muito triste e preocupante. Raramente, quando casais se aproximam de mim e falam sobre seus pequenos, é para elogiá-los. Posso afirmar sem medo de errar que menos de 1% deles chegam e falam: meu filho é ótimo. Esse fenômeno acontece por uma razão básica. Grande parte dos pais está mais concentrada nos defeitos do que nas qualidades de suas crianças. Como para elogiar alguém e o estimular, você tem de ver o lado positivo dele. Se o foco estiver sempre naquilo que não está bom, seu filho vai crescer sem ser elogiado, sem ter a alegria de perceber que você se alegra nele, apesar de ele não ser perfeito. Lembre-se que, mesmo que seu filho tenha muitos defeitos, esteja fazendo birra, não seja exatamente como você idealizou, ainda assim você tem o privilégio de tê-lo. Pense em quantos casais sofrem por não conseguir conceber, precisam recorrer a tratamentos caríssimos de inseminação artificial e passam por um enorme desgaste emocional apenas para ter o que você tem. O salmista mostrou que privilégio é isso. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. O seu elogio mostrará à criança a alegria que você sente por tê-la como filho. E isso a fará ser alegre. Se você verbalizar na presença dela a gratidão que sente por tê-la recebido em sua família, ela crescerá sabendo que, apesar dos defeitos que tem, ainda assim é amada, bem recebida, acolhida e vista com contentamento por você e seu cônjuge. Isso firmará sua autoimagem, fortalecerá os laços familiares e só trará bons resultados. O próprio Pai Celestial fez isso ao elogiar o seu filho diante de outras pessoas. A síntese do que Deus fala acerca de Jesus nessas passagens é que ele era amado e que nele o Senhor se agradava. Que exemplo maravilhoso de um elogio que podemos e devemos fazer aos nossos filhos. Que alegria isso vai gerar no coração deles. Imagine o júbilo que inundará a alma do seu pequenino se ouvir você dizer a outras pessoas acerca dele: esse é o meu filho amado, em quem me agrado.